Olá, querido alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os números decimais, ok? Então, nós já falamos bastante sobre números naturais, números inteiros, né? E números fracionários. Agora, nós vamos entrar nos números decimais, tá? Então, como a gente viu já em outras ocasiões, em outras aulas, as frações, que são os números, né, na forma fracionária, eles podem, né, o resultado de uma fração pode ser tanto um número inteiro, como pode ser um número decimal, tá? Então, aqui nós podemos ver, né, na página 28, que a imagem mostra um homem, né, fazendo aquele esporte salto com vara, tá? Então ele fala o seguinte, ó, o salto com vara é uma modalidade esportiva que combina força, técnica e agilidade. Nesse esporte, os atletas utilizam uma vara flexível para impulsionar-se no ar e superar uma barra suspensa em alturas cada vez maiores. Os atletas eles possuem 3 tentativas para cada altura e a competição continua até que apenas um competidor permaneça, né, sem cometer nenhuma falta. A altura da barra é gradualmente aumentada ao longo da competição, desafiando os atletas a superar os seus limites. Na Olimpíada de Tóquio 2020, o sueco Armand Duplantis saltou 6 metros e 2 décimos, e a estadunidense Kate Moon saltou 4 metros e 90 décimos. Então, observe que os números que apresentam as alturas dos saltos dos dois atletas, eles têm características diferentes, né, dos valores, né, que a gente estudou até o momento. Então, tanto o número 6,2, né, ó, 6,2 como 4,90 são números que são expressos, né, com vírgulas. Então, esses números recebem o nome de números decimais, tá? Então, por exemplo, né, vamos dar alguns exemplos de alguns números que podem aparecer no nosso cotidiano. Então, se você for na cantina, nem todo produto que é vendido na cantina tem o valor de, por exemplo, R$ 5 ou ainda R$ 7, tá? Então, a gente tem alguns produtos que podem ser vendidos a R$ 3,50 ou ainda R$ 4,50, certo? Então, nesses casos, a gente está diante de um número decimal, tá ok? Vamos agora ver como que a gente escreve, né, ou como que é a anotação de um número decimal. Então, se a gente for lembrar lá no primeiro bimestre, né, quando a gente estava falando do caderno 1, a gente viu o sistema de numeração decimal, a gente viu o sistema de numeração antigo, né, que era o sistema egípcio, né, o sistema romano. E nós temos aí a classe das unidades, né? A classe simples das unidades. Espera só um pouquinho. Tá procurando a caneta aqui, mas vamos voltar aqui na caneta. Vou diminuir um pouco o tamanho para a gente poder desenhar melhor aqui. Então, a gente tem a classe das unidades simples, né? A unidade, a dezena, a centena, por exemplo, né? O número 104, ele é composto por 4 unidades, nenhuma dezena, né? E uma centena, tá? E depois da classe das centenas, a gente tem milhar, dezena de milhar, centena de milhar,
e unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, essa parte a gente, né, já viu no bimestre anterior, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos relembrar, né? O número 15.238. Então, nós temos o 8 na unidade simples, o 3, né, na dezena, então, 38. O 2 na centena, 238. A unidade de milhar é o 5, 5.238. E a dezena de milhar é o 1, então, 15.238, tá? Então, a gente sabe que o nosso sistema é um sistema, né, posicional, tá? Então, tudo depende, né? Nós temos um sistema que vai de 0 até 9. E cada número, ele significa uma ordem de acordo com a posição que ele ocupa, né? Se o 8 tiver na dezena, na unidade, ele vai significar 8 unidades. Só que se o 8 tiver na dezena, ele vai significar 80 unidades, tá certo? Então, só para a gente relembrar, tá? Ok. Então, no sistema decimal, todo algarismo tem o seu valor posicional ou relativo multiplicado por 10 em relação ao algarismo que se encontra imediatamente à direita dele. Então, quando o algarismo ele é deslocado uma ordem à direita, ele passa a ser 1/10 do seu anterior, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o 8, né, estando na unidade simples, ele corresponde a 1/10 se ele tivesse nessa posição aqui. Então, ele está dizendo que 8 é 1/10 de 80, tá? E aí, quando a gente fala de um número decimal, né? Nós temos aí a parte inteira seguida da parte decimal. E elas estão separadas por uma vírgula, tá bom? Então, o número decimal, ele é composto de duas partes e não apenas de uma parte, como a gente viu os números inteiros e os números naturais, tá? Então, a primeira parte inteira representa sempre uma quantidade de unidade completa, lá no sistema decimal, como a gente viu. Então, o 1 é a unidade, o 10 é a dezena e o 100, né, o algarismo da centena, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aí, o número 3,25. Ele possui uma parte inteira igual a 3. Então, se eu tivesse que expressar ele aqui, ó, nessa parte, eu colocaria o 3 aqui. E esse 25 é a parte decimal, tá? Então, essa parte decimal, ela corresponde a 0,25. Então, eu vou colocar o 25 aqui, ó. Tá? Então, a parte decimal, ela pode ser expressa, todo número decimal, né? Como a gente já conversou anteriormente, pode ser expresso de várias formas, né? Como a fração, por exemplo. Então, toda vez que a gente tiver aí um número 0,25, por exemplo, tá bom? Número 0,25, ele pode ser expresso pela sua fração, que vai ser a parte decimal, que é 25, sobre, então, a gente faz uma fração dele, sobre quanto? Sobre 100, né? Então, aqui, ó, quantas casas eu tenho aqui, contando com a casa do inteiro, né? Nós temos 3 casas. Então, o número de baixo aqui, ele tem que ser 100, tá? Então, 25, 100 avos, ou 25 sobre 100. Se eu fizer essa continha na calculadora, 25 dividido por 100, eu sei que o resultado vai dar 0,25, tá certo? Então, vamos observar na tabela alguns exemplos, tá?
Como que a gente faz a leitura desses números decimais? Nesse caso aqui, ó, 0,7, a gente tem 7 décimos, tá certo? Já 0,25, a gente tem 2 décimos e 5 centésimos. Ou ainda eu posso falar 25 centésimos, tá bom? 0,154, eu vou falar 1 décimo, 5 centésimos e 4 milésimos. Ou eu posso me referir ao valor inteiro, que é 154, só que é 154 milésimos, tá certo? Já o 3,8 são 3 inteiros e 8 décimos, né? Então, eu tenho uma parte inteira e uma parte decimal, ok? O próximo aqui, 12 inteiros e 36 centésimos, tá certo? E o último, eu tenho 1.354 inteiros, 2 décimos, 4 centésimos e 5 milésimos, ou ainda 1.354 inteiros e 245 milésimos, tá certo? Então, é o seguinte, como que eu visualizo, né? O que eu preciso falar? Se é décimo, se é centésimo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na transformação aqui de um número decimal para uma fração decimal. Antes, vamos dar uma olhada aqui, ó, lá na página 30, novamente, como que a gente identifica, né, as casas decimais, tá? Então, isso aqui é importante, a gente não pode deixar passar. Então, ó, nós temos a primeira casa decimal, ou seja, a primeira casa após a vírgula, tá? Ela é chamada de décimo. Por que que ela é décimo? Porque ela é 1 sobre 10, tá? Ó, 1 sobre 10. Como é que a gente faz a leitura de 1 sobre 10? É 1 décimo. Então, a gente vai chamar essa casa de décimo, tá? A segunda casa decimal é a casa do centésimo. Então, para eu chegar nesse resultado aqui, eu tenho que dividir 1 por 100, tá? A terceira casa é o milésimo. Então, eu tenho que dividir 1 por 1000. A próxima casa são os décimos de milésimos. Então, da mesma forma, né? Eu vou dividir o 1 por 10.000. E a última casa que a gente está considerando aqui é 100.000, que é o centésimo de milésimo, tá certo? Então, é importante a gente normalmente, né, devido aos arredondamentos, a gente sempre vai arredondar um número ou para o seu décimo mais próximo, ou ainda para o seu centésimo, tá? Hoje, nesse caso, a gente vai utilizar muito pouco o arredondamento para os milésimos, tá? Então, comumente, no dia a dia, a gente sempre, é só a gente ver, por exemplo, um preço, né, de alguma coisa. Então, qual que é o preço daquela bala ou daquele chiclete? Ele custa R$1,99. Como que eu faço a leitura, então, desse R$1,99? Eu vou ler uma unidade, 9 décimos e 9 centésimos. Ou ainda, eu posso falar uma unidade e 99 o quê? Centésimos. Então, eu sempre vou considerar a última casa, tá certo?
Então, para a gente transformar um número decimal para uma fração decimal, a gente tem uma regrinha para seguir, tá? O numerador da fração decimal, ele sempre será o próprio número decimal sem vírgula, tá? Então, a gente sempre vai considerar, por exemplo, né? Ó, um número 0,75. A gente vai considerar a parte decimal como um inteiro e ele vai ser o numerador, tá bom? E depois, o denominador vai ser uma potência de base 10. E a quantidade de zeros dessa potência é igual à quantidade de algarismos que se encontram à direita da vírgula. Então, a gente vai colocar 1. E quantas casas decimais eu tenho? Eu não tenho duas? 75? Então, eu vou colocar 2 zeros, tá certo? Então, essa é a regra básica que eu preciso utilizar, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Vamos transformar os números decimais em uma fração decimal. Então, nesse caso, eu tenho o 1,57. 1,57, eu vou pegar primeiro todo o número e vou excluir essa vírgula aí. Eu vou colocar o 157 como numerador da fração, tá bom? E aí, agora, eu vou considerar uma base 10, ou seja, vai começar com 1, e a quantidade de zeros que esse denominador vai ter é justamente a quantidade de casas decimais que eu tenho no meu número decimal. Então, nesse caso, 57, tá depois da vírgula, são 2 casas decimais. Então, vai ser 2 zeros que eu vou colocar embaixo, tá bom? Bem tranquilo, né? Próximo exemplo, ó. 0,045. Então, vamos lá. 0,045. Qual que é o meu número inteiro, né? Considerando que eu não preciso levar em conta os zeros que estão ao lado esquerdo do número, tá? Então, a minha parte inteira vai ser o 45. Então, o 45 eu vou colocar na parte de cima da minha fração, ou seja, o meu numerador, tá? E a parte de baixo? Bom, eu já sei que vai ser uma base 10, então ela vai começar com 1. E aí, eu vou contar agora quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu vou precisar de 3 zeros. 1, 2, 3. Tudo bem? Então, bom, essa seria a fração para 0,045, tá? Nesse caso do exemplo aqui, ó, ele tá me dando um número menor ainda, né? Porque é 0,0045. Então, vai ficar 0,0045 é igual a 45, que é a minha parte inteira aqui, numérica, né? Diferente de 0. E quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, eu tenho 4. Então, eu sei que vai ser base 10, começa com 1, e eu vou colocar 4 zeros. Então, 45 sobre 10.000. Beleza, então? Acho que com esses exemplos aí, a gente já consegue fazer alguns exercícios, tá? Temos também a transformação de uma fração decimal para um número decimal, mas esse assunto a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Esse vídeo já tá bem longo, então acho que a gente já pode fazer esse primeiro exercício aqui, ó, da página 32, tá?
A tabela a seguir apresenta o preço de alguns produtos encontrados em um supermercado. Por exemplo, o produto 1 kg de café, né? Todos eles são a unidade de 1 kg, tá? Então, 1 kg de café é R$ 18,95. O arroz é R$ 7,57. O feijão é R$ 9,05. O contrafilé é R$ 32,10. E a bala de caramelo, a unidade, né, não é 1 quilo, a bala de caramelo é 0,25, ou seja, 25 centavos, tá? Então, ele pede para vocês escreverem por extenso os números que apresentam os preços de cada um desses produtos, ok? Então, eu vou fazer o primeiro, vocês vão fazer os demais, tá certo? Então, vamos lá. R$18,95. Na verdade, eu tenho aqui, né, a unidade, a dezena dos inteiros. E dentro dos decimais, a primeira casinha aqui, que é o 9, são os centésimos, são os décimos, perdão, né? São os décimos. E os 5 são os centésimos. Então, eu posso falar 18 inteiros, 9 décimos e 5 centésimos. Ou ainda, eu posso falar 18 inteiros e 95 centésimos, tá? Ou eu falo o 95 e levo em consideração apenas a última casa, né? A última posição, que no caso aí é o centésimo. Ou eu posso falar separadamente 9 décimos e 5 centésimos, tá bom? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Façam as atividades aí da página 32 e 33, tá? O que não der para terminar em sala de aula, vocês terminem em casa e logo mais eu já posto no plural, tá bom? Um bom dia para vocês, um beijo e até quarta-feira. Tchau, tchau.